E quando a gente menos espera, a semana passa bem rapidinha, não é mesmo? Então, eu espero que você esteja aproveitando muito o seu fim de semana e, claro, desde já agradeço a companhia aqui no canal Conte-me Tudo. Eu sou a Cláudia Botelho e hoje conto com a sua presença para mais um caso. Audio Jungle. Audio Jungle. Em 23 de novembro de 1990, ocorreu em Matupá, uma cidade localizada a 696 quilômetros de Cuiabá, situada ao norte do estado de Mato Grosso, uma chacina que entrou para a história do direito constitucional brasileiro, embora muitos ainda não a conheçam. A cidade era conhecida pela exploração de garimpo e teve a sua história modificada por 3 criminosos que fizeram uma família refém dentro da sua própria residência, mantendo-os em cárcere privado durante muitas e muitas horas com o intuito de roubar joias e ouro. Dentre os reféns estavam 2 mulheres, uma delas grávida, e 4 crianças que ficaram em poder dos bandidos por mais de 15 horas. Ivacir Garcia dos Santos, 31 anos, Arci Garcia dos Santos, 28 anos, e Osvaldo José Bastinã, de 32, exigiram para sua libertação quantias em dinheiro, arma e munição, assim como a garantia de que não seriam perseguidos pela polícia em sua fuga. Foram horas e horas de negociação, inclusive ao longo de toda a madrugada. E enquanto isso, muitas pessoas passaram a se aglomerar ao entorno da casa, tentando acompanhar as etapas da discussão entre a polícia e os criminosos. Porém, na manhã do dia seguinte, depois de não alcançar sucesso com as várias tentativas na negociação, a polícia decidiu invadir a casa e conseguiu, enfim, prender os criminosos, preservando assim a integridade física das vítimas. Ocorre que, a partir de então, o desenrolar da história foi algo bem estranho e muito triste. Em primeiro lugar, a polícia alegou que não dispunha de viatura para o transporte dos criminosos para um local mais seguro, longe da população que a essa altura encontrava-se enfurecida depois de acompanhar toda a ação. Então, a polícia conseguiu um carro emprestado com o prefeito, que permaneceu como refém dos acusados durante certo tempo, para que fossem transportados até o aeroporto local, onde deveriam pegar uma aeronave que os levaria para uma outra cidade, evitando assim que fossem linchados caso permanecessem na delegacia de Matupá, uma vez que a mesma nem condições tinha de resistir a uma invasão da população. Contudo, o carro do prefeito possuía um dispositivo que cortava o fornecimento de combustível. Segundo consta nos autos do processo, o próprio prefeito teria acionado esse mecanismo de interrupção do combustível, o que fez com que o carro parasse, não podendo mais continuar o trajeto. Os policiais conseguiram, então, fazer a troca dos presos para um outro veículo que passava no local e continuaram rumo ao aeroporto. Populares alcançaram o carro no aeroporto, cercaram a aeronave e queriam linchar os 3 criminosos. Os policiais então pegaram os presos, recolocaram eles no carro e, ao atingirem a BR-163, tiveram a viagem interrompida por outro veículo que surgiu do nada, gente, e impediu no trajeto. Diante da fúria da população, os policiais mencionaram que nada puderam fazer, e foi nesse momento que aconteceu uma tragédia. Os 3 criminosos, cujos nomes e idades já mencionamos anteriormente, foram retirados do carro e, pasmem, espancados e queimados vivo, com cenas terríveis que percorreram diversos meios de comunicação do Brasil e do mundo afora. Diante da péssima repercussão do caso, o Procurador-Geral da República da época resolveu tomar uma atitude. Convocou o Supremo Tribunal Federal por meio de uma representação interventiva, também conhecida como ação direta de inconstitucionalidade interventiva, usando assim os fundamentos dos artigos 34, inciso 7º e 36, inciso 3º, ambos da Constituição Federal. O argumento utilizado pelo procurador foi que o Estado do Mato Grosso não teve condições de resguardar a dignidade da pessoa humana, prevista no artigo 34, inciso 7º, a linha B.
O caso foi o ápice de um momento difícil do Estado que convivia à época com paralisações de serviços públicos, sendo que alguns servidores estavam sem remuneração há cerca de 3 meses. Nessa época, muitos defenderam inclusive a atuação da Polícia Federal no estado do Mato Grosso, diante das dificuldades vivenciadas pelo Estado. Todos os olhares se voltaram para o país e principalmente para o Supremo Tribunal Federal, que teve de julgar um caso de tamanha magnitude quando a nossa Constituição Federal de 1988 tinha acabado de completar apenas 2 anos de idade. Com a promessa de respeitar e garantir os direitos fundamentais humanos trazidos na Constituição Federal, a ânsia por justiça era tamanha que muito se falou a respeito desse caso, onde evidentemente os direitos foram desrespeitados. Teve início, então, o julgamento. Os ministros louvaram a atitude do Procurador-Geral da República, reputando-a como medida corajosa na proteção dos direitos violados no caso concreto. Contudo, prevaleceu o entendimento de que não se tratava de uma hipótese de procedência de intervenção federal, medida excepcional e que suspende temporariamente a autonomia política do ente que a sofre, como salientado pelo ministro relator Nery da Silveira. Os ministros do Supremo constituíram o entendimento de que apenas a violação sistemática dos direitos da pessoa humana pelo Estado é que ensejaria a intervenção federal, e não um caso como o examinado. Este seria um caso isolado, que já contava com medidas de apuração adotada pelas autoridades local. Cabe citar aqui um pequeno trecho da emenda do caso. Embora a extrema gravidade dos fatos e o repúdio que sempre merecem atos de violência e crueldade, não se trata, porém, de situação concreta que, por si só, possa configurar causa bastante e decretar-se intervenção federal no Estado, tendo em conta também as providências já adotadas pelas autoridades locais para a apuração do ilícito. Sendo assim, por maioria dos votos, o STF conheceu do pedido de intervenção federal e, no mérito, por unanimidade, indeferiu o pedido, ou seja, não acatou a solicitação. O assunto virou um famoso exemplo de intervenção federal narrado pelos livros de direito constitucional, embora, no fim das contas, o pedido de intervenção formulado pelo Procurador-Geral da República tenha sido julgado improcedente. Contudo, cabe ressaltar aqui que a improcedência do pedido no âmbito do direito constitucional não significa que o caso não pudesse ser verificado através de outras esferas, como no direito penal. E foi isso exatamente o que aconteceu no dia 5 de outubro de 2011, quando exatos 23 anos da Constituição Federal houve o julgamento penal para um dos envolvidos e depois de quase 20 horas de julgamento, o Tribunal do Júri do Fórum de Matupá condenou a 8 anos de prisão Valdemir Pereira Bueno. A partir das imagens gravadas por um cinegrafista amador que foram exibidas na íntegra durante o julgamento, para que as testemunhas pudessem identificar as pessoas através de um vídeo, Valdemir foi considerado responsável por jogar uma substância inflamável nas vítimas e, em seguida, outros populares atearam fogo. Mais de 50 testemunhas entre acusação e defesa foram intimadas a depor pelo juiz titular da comarca do município, Tiago Souza Nogueira de Abreu. 2 dos 4 réus que também enfrentaram o júri foram absolvidos. Já o 4º acusado alegou por meio do seu advogado que não compareceu ao local porque não havia sido notificado pela Justiça. Por isso, foi remarcada uma nova data para o júri desse 4º réu. No dia 10 de outubro, outras 5 pessoas foram julgadas. Ao todo, são 18 acusados de linchar os 3 homens: Ivaci Garcia dos Santos, 31 anos, Arci Garcia dos Santos, 28, e Oswaldo José Bastinan, de 32. A promotora Daniela Crema da Rocha disse que a intenção do Ministério Público Estadual, autor da ação penal, é melhorar a imagem de Matupá após a tragédia.
Acreditamos que com a decisão dos jurados nós vamos conseguir reverter essa imagem de que Matupá é uma cidade que não há lei e que as pessoas fazem justiça com as próprias mãos, pontuou. A última atualização do caso que temos notícia foi datada de 12 de agosto de 2021 e traz a informação de que a primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso anulou a condenação de Luiz Alberto Donin no crime e determinou que ele vá a júri popular novamente. Os desembargadores Orlando Perry e Paulo da Cunha entenderam que não houve provas suficientes para condenar o réu. A decisão foi de terça-feira, 10 de agosto, e atendeu a um embargo de declaração da defesa. Donin foi sentenciado a 5 anos e 4 meses de reclusão em regime semiaberto pelo triplo homicídio, em julgamento ocorrido em outubro de 2011. Em análise dos autos, eu verifiquei que as provas são muito frágeis e podem, em razão disso, ser consideradas contrárias às provas dos autos existentes que entendeu o Conselho de Sentença para afirmar a condenação, disse Perry durante a sessão. O desembargador argumentou que uma das testemunhas que disse durante as investigações que Donin era um dos presentes da chacina foi a um cartório no dia seguinte a essa declaração e reconheceu que não viu o acusado na cena do crime e que, ao ser ouvida pelos jurados, a mesma disse não se lembrar de nada. Orlando Perry teve o seu voto acompanhado pelo desembargador Paulo da Cunha, que por sua vez disse que o processo relacionado à chacina de Matupá contém erros. Embora eu já tenha lido esse processo no julgamento anterior, do qual eu pedi vista também e também não vi elementos, esse processo infelizmente é recheado de irregularidades. Recheado pelo tempo que se passou e etc. Circunstâncias que não vêm ao caso. E que também naquela ocasião eu havia dado uma decisão nesse sentido, de remeter a um novo julgamento, disse Cunha. E a chacina do Matupá até hoje marca de forma muito negativa a memória da cidade, tendo entrado para a história do direito constitucional brasileiro. Bom, é isso, pessoal. Muito obrigada pela companhia de vocês. Espero que tenham gostado do caso. Deixa aqui o seu comentário. Se puder, deixa um joinha. Se você ainda não for inscrito no canal, inscreva-se. E a gente vai ter vídeo sempre, todo sábado e domingo, aqui no canal. Tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.